Hello students, vamos à nossa aula de hoje, que vai ser a correção das páginas 346, 347 e 348. Vamos lá? Na página 344, vocês têm esse texto sobre o Albert Einstein, falando um pouquinho sobre a infância dele, o quanto ele estudou, no que ele se formou e a sua vida pessoal. Então, é sobre ele que nós vamos responder na página 345, começando pela segunda questão, sendo que a primeira questão é justamente o texto. Na segunda questão, ele pede que você procure dentro do texto palavras que ajudem nesse sinônimo. Por exemplo, um adjetivo que significa extremamente surpreso. E aí vocês vão encontrar dentro do texto a palavra amazing. Essa seria a palavra extremamente surpresa. Na letra B, ele procura algum adjetivo que termine com ed. E vocês vão encontrar interesting. Que tem a tradução como interessante. Vamos agora para a letra C e D. Na letra C, ele está procurando um advérbio que o seu significado, às vezes, a pessoa está impressionantemente feliz. E vocês vão encontrar nesse advérbio que eu vou utilizar para a pessoa que está extremamente feliz, é o probably, que é o provavelmente. Na letra D é muito fácil. Ele pergunta o oposto de big. Esse, ó, small. Vamos agora para a letra E e última. A letra E, ele pergunta dois advérbios de frequência. E facilmente vocês vão encontrar no livro often e always. Advérbios de frequência, que é quase sempre, e o sempre. Agora, a partir da terceira questão, ainda na página 345, vocês vão ter que responder lá de acordo com o texto. Na letra A, ele está perguntando qual é a nacionalidade de Einstein. Lembrando que as frases estão no passado. He was, que é o verbo to be, era German, alemão. E na letra B, how many brothers and sisters did he have? Quantos irmãos e irmãs ele teve? Ele só tinha uma irmã. He had a sister. Lembrando que had é o verbo have no passado. Vamos agora para a letra C e D. Na letra C, qual instrumento musical ele tocava? Lembrando que toda vez que a gente encontra essa partícula did, significa passado. He played, que é o verbo tocar, com ed, the violin. Ele tocava violino. E na letra D está perguntando quantos anos Einstein tinha quando ele recebeu o prêmio Nobel. Ele tinha, he was, você pode escrever o 42 ou, por extenso, 42 years. Vamos agora para o item E e F, ainda sobre o texto de Albert Einstein. Na letra E, ele está perguntando how many times did he get married? Quantas vezes ele se casou? He got married. Ele se casou twice, duas vezes. E está perguntando how old was Einstein when he died? Quantos anos Einstein tinha quando ele veio a falecer? E aí você responde: he was
76. Do mesmo jeito, pode colocar um número ou escrever por extenso. Não esqueçam de botar years no final. Agora vamos passar para a página 346. Na página 346, ele dá esse quadro rosa com uma expressão ou um verbo e ele dá figuras embaixo na qual você vai criar frases. Você vai criar essas frases. Por exemplo, vou fazer por figura. Essa figura que tem várias crianças brincando com a pipa, eu escreverei a frase assim. Na letra A, as crianças the children, o que é que elas estão fazendo? Elas estão brincando, ou elas estavam brincando com pipas. Você pode usar fly kites ou apenas kites também. Na letra B, eu estou vendo um garotinho escalando ou subindo uma árvore. Aí vocês podem, ticar aqui, e eu sei que ele está escalando, eu vou ticar bem aqui. Letra B, eu vou botar o garoto, the boy, used to climb the trees. O garoto estava escalando ou subindo em árvores. Na letra C, eu tenho crianças brincando de bicicleta e eu tenho a frase ride a bike. Eu posso, na letra C, no caso, crianças, children, used to ride a bike. Na letra D, eu tenho um garotinho vestido de um super-herói, será? Eu vou procurar no quadro rosa e o melhor está ali, dress like a superhero. Então, eu venho aqui na letra D, vou ticar dress like a superhero e coloco the boy used to dress, opa, já tem um to, like a superhero, tudo junto. Na letra E, eu tenho um garotinho, eu acho que ele está brincando com ioiô. E aqui tem, play with yo-yos. Na letra E, eu vou colocar the boy used to play with yo-yos. O garotinho costumava brincar com yo-yos. E a letra F só sobrou a garotinha brincando com hopscotch, que é amarelinha. E a gente tica também e faz a última frase. The girl used to play hopscotch. Encerrando assim as 6 frases dessa questão. Na segunda questão, eu vou apagar. Na segunda questão aqui embaixo, você também vai criar frases, mas tem que se atentar se são frases afirmativas, negativas ou até mesmo interrogativas. Elas vão estar com um sinal. Também usando used to, que é um hábito, uma situação. Eu costumava fazer. Eu tenho draw e well, desenhava bem. E eu tenho a pessoa que é a Mary, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho que começar com o verbo. Como eu estou falando de passado, did é o auxiliar do passado. Então, a frase vai começar com did, que é o auxiliar do passado.
Depois eu vou colocar Mary, que é o nome do sujeito que está na frase. Vou usar o used to, que eu costumava fazer. E o que é que ela costumava fazer? Draw well. Como é uma pergunta, no final eu coloco o pontão de interrogação. Na letra B, eu tenho play hide and seek. Brincar de esconde-esconde. My cousin and I. Meus sobrinhos e eu. E é uma frase afirmativa. Então, eu não vou usar o did. Eu só uso o did quando eu estou fazendo frases negativas ou frases interrogativas. Então, eu já começo com my cousins and I. Lembrando que I sempre é maiúsculo. Used to play hide and seek. Vamos agora para a letra C e D. Na letra C, eu tenho swing the hula upa. Tem o nome do Jesse ou da Jessie e vou fazer uma frase negativa. Então, eu vou usar o did. Então, eu começo com Jesse. Vou colocar o auxiliar did. Vou colocar a partícula not e aí eu vou colocar use to. E depois eu coloco o resto da frase swing the hula hoop. Na letra D é uma frase afirmativa. Fly paper planes. Papéis, aviões de papel, e o meu pronomezinho I. Já começo com ele, não vou usar o did, porque é afirmativa. Coloca use to e a frase fly paper planes. Vamos para as duas últimas, E e F. Na letra E, eu tenho o pronome I e vou usar negativo. Então, vou usar o did. Coloca did, coloca not, use it to, e assim coloco o restante, que é build sand castle, construindo castelos de areia. Na letra F, eu vou fazer a interrogativa. Então, aqui na frente eu já começo com o did. Vou colocar o meu pronome. Vou colocar used to, que é o costumava. E aí eu coloco blow bubbles, estourar bolinhas. E o pontão de interrogação no final da frase. Vamos agora para a terceira, na página 347. Na terceira da página 347, ele pede que você faça a mesma situação da segunda questão, mas agora só vai fazer frases afirmativas ou frases negativas, de acordo com a situação. Eu vou olhar a situação que está entre aspas para utilizar o exemplo do lado. I no longer find it difficult. Não é tão longe assim a dificuldade. Não é tão difícil a dificuldade. E eu tenho que usar a frase jump rope, brincar de corda ou pular corda. Então, eu posso criar uma frase afirmativa. I am used to jumping rope. Eu costumava brincar ou pular corda. Como não era difícil, eu vou fazer uma frase afirmativa, porque eu gostava de fazer, era boa nisso. Na letra B, eu estou falando de play video games. É a frase que eu vou criar. My sister doesn't do this any longer. A minha irmã não gostava tanto disso. Então, eu sei que eu vou criar uma frase negativa, porque ela não era tão boa
em jogar videogames. Então eu vou usar my sister, auxiliar did, o not, used to e o verbo play video games. Já que ela não era tão boa, não gostava tanto, não ficava por tanto tempo, eu vou fazer uma frase negativa. Vamos agora para a letra C e D. Na letra C, play marbles. Meu irmão e eu, quando nós éramos adolescentes. Eu jogava isso quando eu era adolescente. Então eu vou começar a frase. Eu gostava de jogar, porque eu estou me lembrando disso. Eu vou fazer uma frase afirmativa. My brother and I used to play marbles. Na letra D, do cartwheels. Pete did that when was younger. Ele tinha isso quando era jovem. Ele gostava desse tipo de brinquedo. Então, também estou fazendo uma frase afirmativa para o Pete. Então, Pete used to do cartwheels. Letra E e última. Rollerblade. My boyfriend does this all the time. O meu namorado fazia isso o tempo todo, então acho que ele também gostava. Vamos fazer outra frase afirmativa. My boyfriend used to rollerblade. Apenas uma frase foi negativa nessa questão. Vamos para a quarta. Na quarta questão, você vai completar o verbo utilizando o gerúndio. Então, vamos completar com os verbos que estão dentro do parênteses em cada frase, utilizando o gerúndio, que é colocar ing no final do verbo. Mas no inglês, nem sempre eu vou colocar ing, a gente vai ver agora. Na letra A, minha irmã costumava jogar ou jogando com suas bonecas quando ela era criança? Ela costumava jogar, e aí eu não vou colocar ing. Na letra B, meu irmãozinho costumava pegar ou pegando um guardanapo após o almoço? Pegar, eu também não vou colocar ing. Na letra C, o que você gostaria para beber? Eu desejo um suco de laranja, por favor. Eu não costumo beber ou beber no refrigerante. Eu não costumava beber refrigerante. Por mais que eu fale beber, eu vou escrever drinking. Esse verbo ele exige ing. Embora no português eu não vá falar bebendo, que está errado, no inglês eu tenho que escrever drinking. Na letra D, minhas crianças ou os meus filhos costumavam jogar ou jogando com seus amigos. Jogando, eles costumavam jogando com os seus amigos toda sexta-feira. Esse item também recebe ing. Na letra E, eu costumava vestir ou vestindo um uniforme. Vestir, eu costumava vestir, wear, não vou colocar ing. E na letra D e última, didn't your father used to? Seu pai não costumava trabalhar ou trabalhando na fábrica, na indústria, não costumava trabalhar, work.
Note que eu só vou usar ing no verbo com gerúndio no item C e D. Os demais, eles estão normais, não acrescentem ing. Então, pessoal, a gente finalizou essas páginas de inglês.